eu vou já compartilhar aqui a tela do Corel. Documento novo, uma folha 4, uma coisa bem simples, porque a gente vai focar nas opções de preenchimento e contorno hoje. Essas opções eu vou mostrar o básico que você precisa para entender delas, não é nada muito complexo, digamos assim, mas é o suficiente para você fazer coisas muito legais. Eu não vou avançar em alguns pontos, como preenchimentos de padrão, coisas que são mais específicas, que aí a gente já está falando de fazer, por exemplo, uma estampa, uma textura. Vamos focar nos preenchimentos que são necessários para a gente estar começando no Corel. Eu vou colocar aqui para mim uma imagem só para ilustrar, né? Uma foto qualquer, não precisa você colocar uma imagem específica não, porque eu vou fazer alguns preenchimentos, algumas coisas que vão ter transparência, e é legal você ter uma transparência que interaja com alguma coisa por trás, tá? Então eu coloquei uma foto qualquer, você pode pegar uma do Google, uma do seu catálogo de fotos mesmo, tá? Essa foto aí é minha, então eu posso usá-la tranquilamente, mas a foto em si não precisa ser uma foto específica, porque a gente não vai usar nada específico na técnica dela, tá? Eu vou fazer aqui, começar de lado primeiro, deixa eu me deslocar aqui um pouquinho. Eu vou começar de lado primeiro aqui para explicar alguns preenchimentos, e depois eu vou colocar esse quadrado aqui para cima da foto para que a gente entenda o que está sendo feito. Para mexer nos preenchimentos, eu vou chamar aqui o inspetor propriedades, tá? Para quem está em Windows, eu dei uma olhadinha na ajuda essa semana do Corel novo para Windows, lá chama janelas de encaixe, tá? Vai saber por que ele muda de nome entre uma plataforma e outra, mas está no menu janela de encaixe. No Mac que fica janela inspetores, tá? Que era o nome que se usa nas versões do Corel há muito tempo. Você pode pegar alguma versão mais antiga que você vai achar inspetores também, tá? Então vou chamar de propriedade. Eu vou focar aqui de início no preenchimento e nessas opções aqui embaixo de preenchimento, tá? Depois eu vou para contorno, mas como eu já coloquei a foto aqui, eu quero focar no preenchimento. Preenchimento também eu posso acessar por aqui, tá? Então eu tenho aqui algumas opções de preenchimento, conforme eu precise criar um preenchimento mais interessante, alguma coisa mais móvel, mas aqui tem umas opções de preenchimento legais também, mas eu vou focar nas opções de preenchimento aqui de propriedades, tá bom? No inspetor de propriedades. A gente já viu na aula passada que eu tenho aqui a cor sólida, né? Então eu escolho a cor aqui, é bem legal esse controle, né? Arredonda a cor para ficar bem fácil de documentar, né? 90, 85, beleza. Isso a gente já viu, não carece passar por isso. Eu quero mostrar agora preenchimentos de gradiente, tá? O gradiente é uma difusão de cores, tá? Entre uma cor inicial e uma cor final. Isso aí é uma coisa extremamente usada para você fazer fundo de coisas ou caixinhas de comentário, né? Deixa eu tirar o contorno. O contorno não me é interessante nesse momento aqui não. Então vem aqui sem contorno, quero só mexer com preenchimento. Então, de cara, quando eu habilito aqui, ele já faz um gradiente linear, saindo de uma cor inicial para uma cor final. Essas cores você pode alterar mexendo nesses controles aqui. Então se eu quisesse um vermelho aqui, eu habilito esse marcador, você vê que ele fica meio que selecionado, né? Ele dá um destaquezinho, e aqui eu dou 2 cliques, um clique só no caso do Mac, acho que o Windows vai ser 2, se não é um clique só mesmo, não tem problema. E aí você escolhe a cor que você quer trabalhar, 0, 100, 100, 0. Deixa eu botar uns 15 de ciano aqui, só para dar uma encorpada, não ficar aquele vermelho gritante. Seleciono e trabalho a cor. Venho trabalhar a cor, quero, por exemplo, do vermelho para o amarelo. Então vamos lá, vamos colocar o amarelo aqui. 0, 10, 100, vai ficar também aquele amarelo, 100% amarelo. Então dessa maneira bem fácil você faz a transição gradual entre duas cores, tá? Por aqui você pode mexer nos controles, adicionar novos controles, tá? Então se eu der 2 cliques aqui entre o primeiro e o último, se eu der 2 cliques entre o primeiro e o último controle, eu posso adicionar um novo controle. Esse sim do meio eu consigo mexer, tava mexendo aqui nas pontas porque no Illustrator a gente mexe também. Eu tava vendo se o Corel já tinha colocado isso na versão nova, mas não, fica travado as pontas. E aqui nesse terceiro ponto eu posso adicionar uma terceira cor. Vou colocar um verde aqui só para deixar bem gritante, né? Então não leve em consideração a qualidade da cor, é só para a gente entender no momento. Conforme eu mexo nesse ponto aqui, eu estou mexendo na posição dele, tá? Então se eu quiser ele bem no meinho, eu vou colocar ele em 50%, ele está exatamente no meio da transição. Olha lá,
jogo mais para cá, mais para lá. E aqui, deixa eu jogar de novo para 50. Esse pontinho preto que tá aqui no meio é justamente onde está o meio termo entre esse ponto e esse ponto. Então eu posso fazer com que entre vermelho e verde fique mais para verde do que para vermelho, ou mais para vermelho do que para verde. Então você só altera aqui. Você vê que também você consegue alterar a posição numericamente. Então é um controlezinho que pode ser interessante para alguma coisa que você faça aí. Se quiser tirar um ponto, 2 cliques, remove. Hoje em dia nem se usa gradientes tão complexos, com 4, 5 cores mudando. Normalmente você faz uma cor de fundo bem suave, né? Então, por exemplo, eu faria, se fosse para fazer um fundo avermelhado por qualquer motivo, manteria aqui uma cor do tipo 80, 60, né? Então, uma coisa bem de um vermelho para um cereja, uma coisa que ficasse num fundo e fosse bem agradável de ver, né? Deixa eu tirar a foto temporariamente. Vamos supor que eu estivesse fazendo um fundo aqui para minha arte, né? Então, normalmente as coisas de fundo você faz um gradiente bem suave com cores próximas e depois você vai editar esse fundo aí como se você estivesse só colocando uma iluminação para não ficar aquele vermelho chapado, né? Vê a diferença, só um vermelho passa uma informação, quando você bota um gradientezinho ele passa outra informação, né? No caso aqui eu clareei, se eu quisesse escurecer, manteria lá o 100 e aumentaria o ciano, por exemplo, a 60, pode até muito, deixa eu botar 25, mais um pouquinho, 30, então já deu aqui uma impressão de uma cor escura migrando para uma cor mais clara. Eu vou trabalhar pro mais claro só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Eu vou clarear mais ainda, tá? Só para a gente veja as outras opções, mas isso seria um gradiente mais próximo da realidade de um layout, né? Um fundo de um panfleto, de um banner, alguma coisa do tipo. Eu vou clarear um pouquinho mais só para facilitar aqui o entendimento da ferramenta. 70, 40, já dá para a gente ver com mais detalhe. Essas partes aqui de tipo eu acho meio desnecessário, mas tem aqui ó, o tipo gradiente, um tipo cônico ou um tipo quadrado. Normalmente nem se usa isso ou isso, você usa normalmente um radial e um linear. Deixa eu pular logo aqui para baixo para essa parte que importa, que é a rotação. Deixa mais claro um pouquinho para a gente ver mesmo o que vai acontecer aqui. Ele está partindo aqui da cor mais escura para a cor mais clara. Se eu começo a mexer na rotação, digitar logo aqui 45, ó, eu passo a inclinar em 45 graus esse objeto. Se eu quisesse em pé, né, então 90 graus. Agora, ao invés de estar saindo da esquerda para a direita, agora está do topo para baixo. Então por aqui você consegue fazer o controle. Tem ainda as opções aqui de inclinar e de largura e altura, que para hoje em dia isso raramente você vai usar para qualquer outro motivo, né? Não está em moda e eu acredito que jamais estará novamente, a não ser que você queira fazer uma coisa muito simulando a arte dos anos 80, anos 90, que quando surgiu a parte de... Acho que a câmera ficou na frente aqui quando eu mexi nas transformações. Deixa eu desabilitar a câmera. Deixa eu mostrar de novo antes de seguir em frente. Ó. Aqui a rotação, né, tava 0, então ele estava saindo da esquerda para a direita. Botei 45, ele ficou em diagonal. Botei 90, ele ficou de cima para baixo. Só se você estiver simulando uma arte bem anos 80, início dos anos 90, quando começou a ter cor no computador, aí o pessoal exagerava mesmo com gradientes, com transições gritantes, né? E aí você vai entupir de cores aqui, você vai poder aumentar um pouco mais essas transições dentro do gradiente ou diminuir, mas isso aqui hoje em dia é extremamente inútil mesmo, a não ser uma simulação dessa. Mas o que interessa na prática mesmo é a transição de cores aqui em cima, o tipo, né, radial ou linear, e a rotação, tá? 90 graus ele tá de cima para baixo. Uma coisa legal que tem aqui é esse reverter preenchimento, tá? Ele tá aqui, ó, do branco pro vermelho, ele sempre faz essa sequência aqui, mas eu não consigo inverter. No Illustrator eu conseguiria arrastar para cá e para cá e inverter as cores. Eu queria do vermelho escuro pro claro. Mas se eu apertar aqui o reverter, ele faz isso para mim rapidamente, então é um botão que ajuda muito. Então tá aí, rapidamente fez a inversão. Por curiosidade, né, uma coisa bem, para quem tá começando do zero, tem uma coisa legal para fazer aqui. Eu vou copiar e colar, ou duplicar aqui, Ctrl D ou Command D. Quando você faz um gradiente, diminuir um pouquinho, segurando o Shift eu diminuo por igual os dois lados. Eu vou inverter aqui esse gradiente de novo. É uma coisa bem simples, para quem já é macaco velho de CorelDRAW e tá só se atualizando, já sabe disso aqui, mas para quem tá começando agora, essa é uma opção bem simples de você fazer uma caixinha, uma borda, uma coisa. Você bota dois gradientes, um numa sequência e a cópia dele na sequência revertida. Bota um em cima do outro, dá uma sensação aí meio de profundidade, então é um recurso bem legal. Vou botar aqui com 45, deixa eu desligar a câmera, vou botar aqui ó, com 45, em diagonal também.
fiz com 90 na vertical, né? Em diagonal também funciona, fica uma coisa bem legal. Depende do que você vai fazer, tá? Não abuse de muita cor, muita transição, mas depende do que você vai fazer, isso aqui pode ser bastante interessante, tá? Eu vou colocar aqui a fotografia de novo, porque dentro do gradiente eu posso ter algum ponto que tenha transparência, tá? Então aqui em cima eu vou habilitar aqui o ponto mais claro e vou botar a opacidade aqui 100%, ó. Então ele sai de um ponto mais escuro, totalmente preenchido, e vai gradualmente ficando transparente até ficar totalmente transparente. Vou mexer um pouquinho na transição aqui para deixar mais fechado em cima, ó, e aí gradualmente ele vai se deslocando. Por último, para encerrar, a gente vai ver transparência já mais opções mais legais do que isso. Deixa eu botar a fotinho de lado aqui, eu não vou mexer nela agora. Comentar mais uma coisa a respeito dos gradientes, que é essa parte aqui de etapas. Se eu diminuir aqui e colocar 5 etapas, ele vai fazer uma transição de 5 etapas entre a cor inicial e a cor final, tá? Então tem aqui a cor inicial, 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Então isso aqui é legal quando você quer fazer um gradiente, mas uma coisa não tão suave, digamos assim, né? Deixa eu colocar aqui 20 etapas, caprichar um pouquinho mais. Ele tá achando que era 2 só, ele tá processando. Bora, Corel. Ah, agora foi. 19 etapas. Então fez um gradientezinho. É como se ele colocasse quadrados de cores muito próximos um ao lado do outro para fazer uma transparência. Então eu consigo controlar isso aumentando ou diminuindo por aqui. Pode ser um efeito interessante dependendo do seu trabalho. E tem um detalhe aqui para impressão. Se você estiver fazendo uma fachada, um outdoor, uma coisa muito grande, 256 etapas, que é o padrão, pode não ser o suficiente. E aí você pode aumentar isso aqui, dobrar, para que fique a transição suave que você gostaria e não as faixas, tá? Então aqui nessa parte de etapas pode ter uma coisa interessante. Na minha opinião, o que a gente precisava entender de gradiente para tudo é só isso. O restante para mim é perfumaria. Eu não lembro de ter usado nunca na vida o restante das opções. Vou partir agora aqui pro lado, ó. Só para mostrar para vocês, tem esses preenchimentos aqui que são mais ligados a estampas, tá? Eu não vou comentar eles agora, você pode baixar inclusive bibliotecas da internet e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui mais pro fim um pouquinho, eu vou baixar algumas para dar exemplo para vocês instalarem. Mas basicamente agora o que eu posso dizer é que o Corel vem com algumas coisas pré-prontas, é só você sair escolhendo e trabalhar lá, e depois eu vou mostrar isso com bastante detalhe em oportunidades futuras, tá? Tanto aqui quanto aqui também tem lá várias estampas diferentes, é só você aplicar. Particularmente eu nem faria isso no Corel, eu faria no Photoshop, né? Eu acho que lá tem um pouquinho mais de recurso, eu posso jogar isso com pincel, mas para quem só usa Corel ele pode dar opções aí, tá? Mas preenchimento no geral a gente só vai usar preenchimento sólido, preenchimento gradiente. Em propriedades, né, a gente viu aqui preenchimento, eu vou passar a transparência. Essa aula vai ser encerrada de preenchimentos. O preenchimento é importante para essa aula de transparência, porque é aqui que eu posso baixar o nível de opacidade de um arquivo. Então, por exemplo, vou deixar aqui mesmo esse vermelho com branco, esse gradiente aqui. Quando eu habilitar aqui, ele vai trazer, ele vai deixar meio fixo aquilo que eu fiz, mas eu poderia mudar. Essa primeira opção aqui, ó, transparência uniforme, é justamente a opção que vai deixar toda essa arte selecionada completamente transparente. Para isso, eu vou ter que jogar a imagem aqui no fundo, para vocês entenderem, tá? Então, façam isso. Lembrando que se você não tiver com a imagem no fundo na frente, vai lá no inspetor de objetos e aqui você pode trocar elas de lugar, né? Joga para frente, joga para baixo, ou Shift Page Down, Shift Page Up, para quem está no Windows aí, tem uma tecla de atalho bem rápida aí. Então aqui no objeto de cima, ó, eu habilitei aqui a transparência uniforme. Se tiver 0, que não está transparente. Se eu colocar 100%, ele está totalmente transparente. Então, vou colocar 90 aqui, ó. Essa maneira seria uma forma de você aplicar uma espécie de filtro na imagem. Se eu deixar ela bem do tamanho aqui da foto original, então é como se eu estivesse colocando um filtro vermelho aí por cima da imagem. Vou colocar 50. Então tem aquela gradiência lá, tá um filtro transparente na imagem. Deixa eu colocar uma cor sólida. A gente não misturar transparência agora nesse momento, não. Então a cor sólida de vermelho, né? Se eu coloco lá um azul, então é como se eu tivesse a oportunidade de colocar uma lente aí por cima. Essa lente, ela não vai se misturar só com transparência. É transparência mais o estilo de mesclagem aqui, ela pode transparecer. Então, por exemplo, entre normal e multiplicar ele dá um tom mais dramático, né? Ele mescla dentro das áreas escuras. Então a transparência é uma mistura entre o nível de transparência e o tipo
de mesclagem que ele vai fazer. A de 50 aqui, deixa eu botar, vou colocar 0 mesmo. Então você vê que mesmo um objeto onde no normal ele é 100% opaco, se eu não mexer em transparência nenhum, em nível nenhum, e simplesmente mexer aqui nas formas como ele se mescla com o objeto atrás, ele já vai começar a fazer uma interação de filtros aí, deixando como se fosse uma lente que você trocasse na câmera para poder dar uma corzinha mais ou menos, tá? Então só aqui já vai fazer transparência, são métodos de mesclagem aqui. Uma que é muito usado é esse multiplicar, tá? Multiplicar quando eu quero escurecer alguma coisa, normalmente é o que se usa. Você vê que ele já dá aquele tomzinho mais dramático, joga a transparência lá para cima, ó, 80, é como se você aplicasse um filtro na imagem. Vai ver aqui a imagem original, ó, é como se eu estivesse aplicando um filtro que vai escurecer um pouco mais, mas não vai escurecer totalmente. Ah, eu queria esfriar a imagem, então você aplica isso com azul, queria esquentar, aplica com amarelo, com vermelho. Uma forma interessante de fazer isso também é com você aplicando transparência junto, um gradiente. Deixa eu jogar aqui para 0 para a gente poder enxergar em normal. Vamos fazer transparência com gradiente. Isso aqui é uma técnica muito interessante que o pessoal usa em fotos, fazer do preto pro preto mesmo, ou melhor, eu vou aplicar a transparência antes aqui. Deixa eu voltar aqui para nenhuma, eu vou fazer a transparência antes aqui, o gradiente, perdão. Um gradiente do preto pro preto. Onde numa das pontas eu vou ter ele totalmente opaco aqui. Deixa eu botar aqui em 45 graus, deixa eu reverter, vou jogar lá para cima. Então saindo aqui do preto para lá. Se eu vier aqui em transparência e aplicar simplesmente um multiplicar, deixa eu poder jogar aqui uma transparência não tão intensa, mas com multiplicar é como se eu estivesse colocando um filtro de luz onde eu escurecesse aqui em cima. Veja a imagem original, ó. Então eu estou escurecendo em cima, dando um pouquinho mais de dramaticidade, mas sem colocar um filtro totalmente preto. Então essa é uma maneira muito usada por fotógrafos, usando multiplicar, usando um gradiente para dar um drama na imagem aí. Eu vou pegar aqui e vou aumentar um pouquinho mais, se eu quiser fechar mais a imagem, ou se eu quiser escurecer lá em cima, manter ainda claro aqui embaixo. Então eu tenho como fazer isso. O contrário também eu posso fazer, ao invés de escurecer, de dar um tom mais dramático, eu posso clarear e simular como se fosse um feixe de luz. Então dessa maneira eu faço do branco para o branco, e ao invés de usar multiplicar, eu vou usar algum para clarear aqui. Deixa eu colocar iluminação. Vou inverter agora, eu quero mais luz embaixo, como se tivesse um foco de luz partindo debaixo da imagem. Deixa eu reverter ele, pronto. Então é como se eu estivesse colocando uma pequena lâmpada lá embaixo, clareando bem a imagem. Vou colocar mais para 75. Tá dando uma iluminação maior, deixa eu jogar um pouco mais de corpo aqui para essa iluminação. E dessa maneira eu clareei a imagem, ó. Tava com uma foto sem luz, sem nada, e aqui eu consegui colocar como se fosse um foco de luz. Então essas pequenas coisas de ajuste de imagem, de tratamento, dá para fazer no Corel simulando filtros de transparência aí por cima e ficando bem interessante. Aqui você pode catucar, é completamente experimental isso, não tem regra, não tem o que é melhor, o que é pior, né? De repente não era iluminação, era se mais claro, se mais escuro, enfim. Você tem como mexer, escolher, alterar isso aqui conforme seja conveniente para você. Então é experimental, dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer muita simulação com isso, dá para colocar dentro de texto também, a gente vai ver os clips. Então é bem legal essa parte, dá para explorar bastante. Então com esses dois conceitos aí do preenchimento e da transparência, abraço, até a próxima para todos.